Bom, eu espero que não vire rotina, né? Mas pelo segundo dia aqui, seguido, eu venho gravar vídeo sobre treta. Ontem foi a treta do Felipe Melo com o Farid. Mas aí é coisa mais de, né, besteira, coisa de rivalidade de futebol, besteira de internet e tal. Hoje não, rapaziada. Hoje a guerra que já está declarada há muito tempo entre Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense, ela teve mais um capítulo, tá? Para quem não sabe, para quem não acompanhou as notícias ontem, a justiça cassou a liminar que o Vasco tinha colocado para poder jogar no Maracanã. Quer jogar no Maracanã na marra, né? O Vasco tem direito a jogar no Maracanã, assim como todos os clubes do Rio de Janeiro. Mas não na marra. Tem que respeitar um calendário e as regras de manutenção do gramado. Mas não, eles querem jogar lá quando eles querem na marra. E a justiça entendeu que na marra não vai jogar, que se o Vasco jogasse lá iria prejudicar o Fluminense, o Flamengo, por causa do gramado. Exigem outros campos, outros estádios disponíveis na cidade para o Vasco poder atuar, não só o Maracanã, e cassou a liminar a Cruz Maltina. No fim da noite de ontem, início da madrugada, o Vasco soltou uma nota oficial. E hoje de manhã, cedinho, já acordei cedo, hoje é 17 de agosto, o Fluminense soltou uma nota oficial respondendo a nota oficial do Vasco, ou seja, guerra declarada, o ambiente é péssimo entre as duas diretorias e eu não vejo uma saída para isso não, tá? E eu gostaria de parabenizar aqui o presidente Mário Bittencourt por sua postura e pela defesa institucional que ele tem feito do Fluminense aí nos últimos tempos, tá legal? Então eu vou colocar as duas notas oficiais aqui para vocês e vou deixar a minha opinião também, como eu sempre faço, tá? Para você que tá chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, de torcedores de outros clubes do Brasil também, tá? Todo mundo é bem-vindo. Se for para trocar ideia, falar de futebol com educação, pode chegar. Inclusive você vascaíno, que eu tenho certeza que vai estar aqui comentando esse vídeo. Se vier na moral, querendo falar sobre futebol, mesmo discordando do nosso lado, ok. Se vir de gracinha, tu vai ter o trabalho de escrever e ninguém te vê, porque eu vou te bloquear e vou te ocultar. Então não se dê a esse trabalho, tá legal? Só passar um recado aqui rapidinho, pessoal. A nossa loja tá toda em liquidação, o Careca surtou, eu quero zerar todo o estoque aqui. Então todos os produtos da nossa loja estão a R$50, custando R$50, exceto o casaco, tá? Então esse boné, essa camisa, camisa de malha premium, regata basqueteira, tudo a R$50 cada unidade. Então corre lá, loja.sentimentotricolor.com.br. Restam poucos tamanhos de camisa e poucas unidades do boné, tá? Então corre lá para adquirir o teu. Enviamos aí para todo o Brasil. Você pode pagar cartão de crédito, Pix, cartão de débito e muito mais. Tá legal? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com a nota do Vasco, que foi a primeira a sair, repito, no fim da noite de ontem, tá? O Vasco da Gama recebeu com surpresa e indignação a decisão do desembargador André Luiz Sidra, proferida na noite desta quarta-feira, 16/8, revertendo a decisão da primeira instância que autorizava o Vasco a mandar seu jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo no estádio do Maracanã. Pela decisão em vigor, no momento, o Vasco da Gama está na inédita e absurda situação de se ver impedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de jogar no Maracanã, assim como proibido de receber seus torcedores no seu próprio estádio São Januário. Por que será que o Vasco está proibido de receber os seus jogos no estádio de São Januário, né? Tadinho, por que a Justiça proibiu o Vasco de receber público no seu estádio, né? Por que será? Eu conto ou vocês contam? Vamos lá, deixa eu subir aqui um pouquinho a nota. O Maracanã é um bem público do estado do Rio de Janeiro. Na proposta feita pelo Clube de Regatas do Flamengo ao Estado para administrar o Maracanã, assim como no termo de permissão de uso assinado com o Poder Público Estadual, encontra-se a obrigação expressa de ceder o estádio aos demais clubes do Rio de Janeiro, em igualdade de condições. Esse direito do Vasco da Gama foi garantido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por 5 vezes. 3 em primeira instância e 2 em segunda. Essa segunda instância que o Vasco ainda vai tentar para jogar com o Atlético Mineiro domingo, tá? A decisão de hoje simplesmente ignora o direito dos torcedores do Vasco a assistirem aos jogos do seu clube no estádio público, que foi construído e reformado com os impostos pagos por eles próprios. A insistência de Flamengo e Fluminense em verdade, não prejudica apenas o Vasco,
mas também expõe o governo do estado do Rio de Janeiro, a Justiça Desportiva, a Casa Civil, a FERJ, a CBF, além de empresas privadas que fazem as manutenções do Maracanã. Tal insistência expõe ainda o futebol e a sociedade carioca. A alegação de que o Vasco vai prejudicar o gramado, tendo mandado o último jogo no Maracanã em abril, desafia a inteligência dos torcedores da federação, da confederação e da sociedade. Ah, é absurdo, né? Alguém tá falando que simples e unicamente o jogo do Vasco é o que vai estragar o gramado do Maracanã e não a sequência de jogos não, né? Tá bom. Cabe lembrar que por 18 vezes houve partidas em dias consecutivos no Maracanã esse ano. E não, o Vasco não jogou esses 18 jogos. A partida Vasco-Atlético Mineiro tem enorme apelo de público pela tradição, pela amizade e pelas circunstâncias das duas equipes na competição. Os torcedores do Vasco recepcionarão os torcedores do Atlético de braços abertos do Rio, para mais uma festa em celebração à amizade e o futebol. Que bonitinho, hein? Lamentamos profundamente o ocorrido e continuamos a acreditar na justiça e no futebol, razão pela qual faremos todo o esforço que tiver ao nosso alcance para que este absurdo não prevaleça. Saudações vascaínas, encerra a nota, tá? O Vasco fala aqui que iria receber os torcedores do Atlético de braços abertos. Ué, continuem recebendo, Tem o Engenhão, tem o estádio da Cidadania em Volta Redonda, tem o Luso Brasileiro, tem o estádio Edson Passos, tem vários estádios no Rio de Janeiro. Vocês podem receber aí a torcida do Atlético Mineiro de braços abertos. Eu acho muito bacana essa amizade entre torcedores de outros estados. Eu acho muito legal mesmo, tô falando sério, de verdade. Agora, se não for no Maracanã, vocês não vão receber? É isso? Receber outro estádio, problema nenhum, né? Vamos agora aqui, pessoal, a nota do Fluminense, tá? A nota do Fluminense eu vou dar um zoom aqui, porque ela é um pouquinho maior, mas vai dar aqui pra gente ler. Vamos lá. Em resposta à nota oficial do Vasco da Gama SAF, o Fluminense Futebol Clube repudia a ação despropositada e lesiva da agremiação Cruz Maltina de tentar, pela via judicial, mandar um jogo no Maracanã, mesmo diante da inviabilidade de se organizar o estádio, com segurança e cuidados necessários, em um intervalo de menos de 12 horas, na madrugada, entre o fechamento e a abertura dos portões das partidas das duas equipes. A falta de segurança, aliás, foi o que motivou o Ministério Público do Rio de Janeiro a requerer e o Poder Judiciário a determinar a interdição do estádio de São Januário para a realização de partidas com a presença de público. Risco que a administração do Maracanã não pode correr por mero capricho do Vasco. Ou seja, São Januário está fechado por falta de segurança. E eles querem que aconteça a mesma coisa no Maracanã, né? Para quem não sabe, o jogo do Maracanã vai ser do Vasco com o Atlético, vai ser domingo, meio-dia, 11 horas. É aquele jogo de 11 horas da manhã, tá? Então, assim, não tem como o Fluminense jogar sábado à noite e o Vasco jogar domingo de manhã, tá? A estrutura de segurança não permite isso. Mas continuando a nota aqui. Ao contrário do que o clube rival fez parecer, há outros estádios no estado. Eu até falei na cidade, né? No estádio. Volta Redonda não é cidade do Rio de Janeiro. É no estado. E mesmo no município do Rio de Janeiro, em melhores condições de sediar a partida de domingo. Seja sob o aspecto técnico ou de segurança. São evidentes ainda os impactos negativos que o uso intensivo do gramado traria a Fluminense e Flamengo, que disputam neste momento partidas importantíssimas em competições de mata-mata. Desprezar os prejuízos esportivos a serem suportados pelos dois clubes responsáveis pela gestão do Maracanã, em benefício exclusivo dos interesses comerciais de uma única agremiação, é, em tudo, uma atitude que não deveria ter lugar na relação entre entidades co-irmãs. Bom, esse co-irmão aqui é só para fazer média, né? De co-irmão não tem nada, né? A realidade é essa. Fechar os olhos para os prejuízos causados aos outros clubes é o gramado do Maracanã, que ultrapassam o aspecto financeiro, gerando o risco concreto de sanções desportivas graves, não é compatível com a ideia de uma postura verdadeiramente profissional e empática. O Maracanã é um bem público, sob permissão de uso de dois clubes, que são responsáveis pelo equipamento e sua manutenção, e que pode e deve estar à disposição dos demais. O Fluminense está deixando claro aqui, tá? Que o Vasco pode jogar assim, desde que
haja disponibilidade de calendário e viabilidade técnica, o que inclui seguir criteriosamente as recomendações dos agrônomos responsáveis pelo tratamento do gramado. Ninguém tá falando que o Vasco, Botafogo, América, Bangu, Madureira não podem jogar no Maracanã. Podem, desde que sigam o calendário e as regras dos administradores do estádio, tá? Não é quando quiser ir bem entender. Não, quero jogar amanhã. Ah, não pode. Não, vou entrar na justiça porque eu quero. Não é assim, irmão. Não é batendo o pezinho que vai conseguir as coisas, né? Tanto agora quanto em suas empreitadas anteriores na Justiça Comum, o Vasco foi incapaz de produzir um único documento técnico sequer. Um documento. Não fez, em nenhuma das vezes, tá? Capaz de demonstrar que a pretendida realização da partida no Maracanã não causasse danos aos gramados. Apresenta aí, Vasco, um documento técnico que apresente que a tua partida não vai terminar de destruir um gramado que já está ruim. Para ser muito... Não é que o Vasco vai jogar e os jogadores do Vasco são ruins, né? Afinal de contas, estão lá na zona do rebaixamento o Campeonato Brasileiro todo e isso vai fazer o gramado do Maracanã ficar ruim. Não, não é para tanto. O gramado do Maracanã não já está bom e não vai comportar uma quantidade de jogos seguidos em um período tão curto. Esse é o problema, tá? Cadê? A realização de partida do Maracanã causasse danos aos gramados. Por outro lado, contrastando com a retórica inflamada adotada pelo Vasco em seus posicionamentos oficiais e manifestações em âmbito judicial, a administração do Maracanã busca debater a questão em termos estritamente técnicos, tendo apresentado elementos que comprovam inquestionavelmente os potenciais prejuízos ao gramado do estádio. A essa altura dos acontecimentos, torna-se mais do que evidente que o estratagema adotado pelo Vasco para alcançar seus interesses passa por reiteradas tentativas de constranger os órgãos e instituições que, por dever funcional, se manifestaram sobre a controvérsia, incluindo o governo do Estado, o Ministério Público e até mesmo o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. O interesse público não pode estar à mercê dos interesses comerciais de um único clube ou de seus dirigentes. Termina aqui a nota do Fluminense Futebol Clube. Tá legal, pessoal? Então, assim, esse é um problema que já está se estendendo há tempos e ele vai continuar, não vai acabar, tá? E aí eu fico feliz de hoje a gente ter um presidente que realmente defenda os interesses do Fluminense, né? E não ceda a acordos políticos e entre outras coisitas mais que nós já vimos aí ao longo da história, né? O Mário tem seus defeitos e tem suas virtudes. Uma das virtudes é brigar pelo Fluminense, é defender o Fluminense institucionalmente até o último ato. E eu tenho certeza que assim ele continuará fazendo, tá? E eu te parabenizo por isso, presidente. Tá legal? Qual é a tua opinião sobre isso, rapaziada? Deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? Pra mim isso aí é um absurdo. Repito, o Vasco tem todo o direito de jogar no Maracanã. Botafogo, Bangu, América, tem diferença nenhuma. Podem jogar lá. Desde que respeitem o calendário, né? Não queira forçar na justiça uma ida ao estádio, um jogo no estádio. E ele vai lá, joga um jogo lá a cada 3 meses e depois quem administra e cuida do estádio o ano todo fica sendo prejudicado por isso. Com gramado em péssimas condições. Na marra não vai conseguir não, brother. Beleza? É isso, rapaziada. Deixe seus comentários aqui e eu vou ler um por um, tá legal? Fiquem com Deus, forte abraço. Saudações tricolores.